Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, aos trabalhadores dessa casa e ao meu mentor espiritual. A fala de Jesus, que nós vamos trazer hoje e nos aprofundarmos um pouco, já vem com um pedido todo especial. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Mas quando será que Jesus trouxe essa fala? Veio uma outra também importante, seguida dessa, mas é bom que nós agora, todos juntos, voltássemos com Jesus para esse momento. Chegado a esse momento, Jesus já estava conhecido por todos. No local onde ele nasceu, no local onde ele tinha seus amigos, seus parentes, a sua família. Jesus já tinha operado muitos milagres, já tinha espalhado a boa nova, já tinha falado do reino de Deus e, devido a isso, já tinha atraído muitos perseguidores. Os apóstolos já estavam aflitos com o que eles estavam ouvindo e com o que poderia acontecer com Jesus depois disso. Ele, percebendo essa aflição, muito atual nos dias de hoje, nas nossas aflições, na ansiedade que está tomando conta de todos nós, todos os dias. Nunca se falou tanto em ansiedade, imediatismo. Nós queremos para ontem. Foi nessa emoção, foi nesse momento em que Jesus trouxe: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque crer em Deus, crer em Jesus, é acreditar que vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o que temos para fazer, mas depois daí está na mão de Deus, está na mão de Jesus. Porque se for para ser, vai acontecer. Se não for, já está aí a resposta. Então nós nos perguntamos: e o porquê da ansiedade? E o porquê de forçar a porta? Muitas coisas que nós pensamos e estamos programando não está no nosso plano reencarnatório. Pode nos atrapalhar. Embora naquele momento nosso pedido seja com muita força para que aquilo aconteça. Então foi nesse momento, foi pedindo aos apóstolos: credes em mim, credes em Deus. Já está tudo certo, tudo já está sendo traçado. Era para ser assim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, Jesus olha para os apóstolos: acalma. A terra é uma das moradas do Pai, mas não é a única. Então Tomé olha para Jesus e diz: Senhor, não sabemos para onde vais. E aí, como vamos saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Segue meus caminhos, analisa meus passos, e estaremos dentro da nossa caminhada evolutiva. Eu vou colocar uma música para nós, para que a gente possa se aprofundar na doutrinária de hoje. Aí depois nós voltamos com algumas explicações.
nós possamos serenar com Jesus, conversar com Jesus, porque muitas vezes nós, por uma cultura, porque foi nos passado na infância, por como os dogmas nos falaram de Jesus, nós deixamos ele bem distante de nós. Já ouvi também, mas eu não sou digno de falar com Jesus. Mas Jesus veio para todos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por que não trazer Jesus para o nosso melhor amigo? Conversar com ele, colocar nas suas mãos as nossas aflições. E nós teremos aí uma certeza, a resposta. No nosso mais íntimo, a resposta virá. A saudade vai ser contemplada. As nossas orações vão chegar aos nossos entes queridos. A luz que nós desejarmos ao próximo vai chegar até ele e vai refletir em nós, se nós tivermos esse diálogo íntimo todos os dias com Jesus. E ele nos responde na nossa intimidade. Foi o que ele disse aos apóstolos, é o que ele está dizendo a nós todos os dias. O estudo de hoje que nós vamos fazer, ele consta em 2 livros: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. A casa do meu pai é o universo. Quando Jesus fala a casa do Pai, é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então já sabemos aí que há muitas moradas no universo. E podemos chamar de colônias, podemos chamar de hospitais, porque tem muitas moradas, principalmente as moradas invisíveis aos nossos olhos, que estão próximas à Terra, que são hospitais. Lá vão os espíritos que acabaram de desencarnar e estão com emergência. Eles ainda não estão com a consciência pronta, por exemplo, para chegar no nosso lar. Que já é uma colônia onde o espírito que lá chega já tem uma certa consciência da espiritualidade, do espírito imortal, já está mais desapegado da matéria. Mas há muitas outras moradas próximas à Terra que ainda os espíritos que lá estão precisam dessa consciência, vão ficar lá para a vida toda? Não, porque não existe a ideia de que nós vamos para o hospital e ficamos lá por todo o tempo. Adquiriu a consciência, acalmou o coração, trabalhou bastante, recebeu bônus horas, chegou o tempo que ali vai para outras moradas, mas vai depender do espírito. Independentemente da variedade dos mundos, aqui tem uma explicação muito importante. Essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme o seu grau de pureza e se ache liberto dos laços materiais. Então essa morada também não é só um lugar, é a evolução do espírito. Porque uma vez que o espírito se encontra numa evolução, ele consegue transitar entre as moradas. Então nós podemos entender também que as moradas na qual Jesus nos ensina também tem a ver com o nosso estado de espírito. Qual é a evolução que nós nos encontramos? Já sabemos que quem está numa evolução X não pode estar em mundos mais avançados. Mas quem está em mundos mais avançados pode transitar sobre mundos mais inferiores. Tais são os mentores, tais são os espíritos missionários, que vêm à Terra nos ajudar, mesmo nós ainda estarmos em provas e expiações.
Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente, se levarmos em conta a destinação da terra e a natureza dos que habitam. Então, porque às vezes a gente se choca, mas aconteceu isso, mas essa tragédia, mas essa maldade. Mas se você compõe um mundo com espíritos ainda em processo evolutivo, o que eles têm para entregar, muitas vezes, é o que nós estamos assistindo. Estamos em provas, estamos em expiações, muitas vezes não sabemos o que fazer, não buscamos informações, nos apegamos a muitas atitudes inferiores dessa vida e de vidas passadas e vamos alimentando essa maldade. Tanto é os noticiários negativos que têm audiência explodindo nos noticiários edificantes. É só fazer o teste. Mas por que isso? Porque nós ainda temos prazer em nos alimentarmos com conteúdos menos edificantes. E aí está não só a TV, que antes era só a TV, agora a internet. O que nós estamos procurando? O que nos alimenta? O que nos tranquiliza, desculpem? É uma leitura edificante? É um diálogo com Jesus? Ou é um noticiário maldoso? O que aquele noticiário vai trazer para mim? Vai acalmar minha alma? Vocês podem dizer agora, mas eu tenho que manter informado. Mas informado de tudo, o tempo todo e com essa camada de violência? Vamos nós conseguirmos pensar sobre algo melhor, sobre mudar nossas vidas, sobre como nos aproximar de Jesus com essa camada de negatividade? É mais difícil e nós sofremos mais. Pois bem, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois é ela ao mesmo tempo tudo isso, e então se compreenderá porque as aflições superam as alegrias, pois não se vê ao hospital pessoas que estão bem de saúde, nem a casas de correção os que não fizeram nada. Então, se é hospital, se é prisão, aqui estamos nós todos cumprindo ou tratando de doenças espirituais. Então, é normal que tudo isso que está sucedendo, suceda. Entretanto, tem aí um parênteses. Nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram em expiação. As raças a que chamais de selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados. Então, Deus envia aqueles espíritos que estão na sua infância espiritual, ainda estão se desenvolvendo para a Terra, para conviver com os espíritos que já estão um pouquinho mais à frente, para que possam aprender, e aprendendo depois possam ensinar. Temos que ter o quê? Paciência. Vai ter falta de educação? Vai ter. Vai ter espíritos desorientados? Vão ter. Tem muitos ainda que estão começando a sua caminhada evolutiva, como nós um dia também estávamos começando e alguém nos ensinou. E isso ocorre muito no ambiente familiar. Às vezes a gente perde a paciência com o filho, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, porque a gente já está ali, eu já sei disso, então porque eu sei, eu fico nervoso. Se sabe, ensina. Tem muitas formas de ensinar. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiratórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, eu me lembro uma vez que eu estava com essa ideia de que só a Terra era o mundo, porque nós falamos em mundos mais avançados, mas não falamos de mundos inferiores.
Tem mundos mais inferiores que a Terra. Mundos primitivos. Que os espíritos que, depois de um tempo, não se adequarem mais na Terra como uma escola, para lá eles irão. Com toda a bagagem que aprenderam aqui, ajudar os que lá estão. Aqui eu dividi em duas etapas, porque nós temos que pensar também. Já foi falado de hospital, já foi falado de penitenciária, mas o que nós devemos fazer para merecer mundos mais felizes? Para avançarmos como espíritos imortais? Qual é o caminho que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz para que nós possamos chegar lá? Porque para que nós possamos chegar lá, nós precisamos ter características dos espíritos que lá estão. Porque nós não vamos lá para criar confusão. Nós temos que chegar lá prontos. O Evangelho nos ensina. Afabilidade e doçura. Nós já temos isso. A benevolência para com semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de nossa manifestação. Nós temos doçura com o outro, na hora de passar alguma coisa, de respirar fundo, que a vontade é outra internamente. Porque nós já fomos assim. A gente pegava a espada em vidas passadas. A gente botava numa arena com leões e ainda pagava para assistir os gladiadores. Nós temos isso em nós, mas não vai ser isso que vai fazer com que nós passamos a mundos melhores. É ao contrário. Benevolência, doçura. E não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Eu não posso dizer que eu sou doce, que eu sou calmo, fazer um bom discurso aqui para vocês, se isso não é o comportamento do meu espírito. Eu quero convencer a quem? Se Deus vê tudo, sabe tudo, e é Ele que vai permitir que nós possamos avançar para mundos mais felizes. É interno. É interno. Paciência. Aqui uma curiosidade para quem não sabe. A paciência que está no Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, lá está amigo espiritual, se eu não me engano, né? É da Joana de Ângeles. Quem nos traz esse relato é o Divaldo Franco. Quem escreveu o item 7, a paciência, foi Joana de Ângeles. Então ela nos diz: sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Muita paciência. Sei que a vida é difícil, ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas, que acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Nós ficamos tão impacientes, que nós não conseguimos enxergar as bênçãos e consolações que a nossa vida nos oferece, que Deus nos envia. Porque se viemos com provas, se viemos com expiações, viemos também com consolações. Quem de nós aqui não teve um auxílio que chegou de última hora? Quem não tem um parente amigo, que às vezes tem um parentesco bem distante conosco, mas que está sempre preocupado com nós? Está nos perguntando como estamos, não nos cobra nada. Quem não tem um amigo ou uma amiga que entrou em nossas vidas e nós não estamos nem programados para isso, e é aquela pessoa com qual nós mais gostamos de ficar conversando, e se deixarmos, ficaríamos horas conversando com aquela pessoa. Quer consolação melhor que isso? Falar, aliviar o coração. Falar liberta, mas falar com alguém de confiança liberta muito mais.
Olha a doutrina espírita, olha essa casa, olha nós aqui falando de espiritualidade, com os nossos mentores espirituais, com os amigos que estão aqui desencarnados, nossos parentes, todos aqui juntos com nós. Olha essa comunhão com a espiritualidade, olha que bênção. Eu sei que não vai apagar as aflições, não vai apagar o que nós estamos sentindo agora, que muitas vezes está nos incomodando, mas que nós possamos olhar, virar um pouco para o outro lado e olhar as bênçãos, as consolações, o sol, a oportunidade de estarmos aqui. Mais um item: obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque se nós não somos obedientes, nós somos rebeldes. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, obediência e resignação, no mundo materialista. Ele nos ensinou, nós conseguimos ser obedientes e resignados, mesmo estando na terra. Ele nos ensinou isso todos os dias. E se nós analisarmos a sua trajetória, isso fica tão claro, tão claro. E ele ainda, pregado a uma cruz, desfalecendo, poderia ter pedido para sair de lá, poderia ter pedido a Deus, me tira daqui, poderia ter saído de lá, porque ele tinha poder para isso, e ainda tem, mas ele não fez. O que ele pediu? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, e ainda não sabemos, mas estamos aqui, estamos aprendendo. Então não vamos nos cobrar, nos culpar, porque a cobrança e a culpa nos afastam de Deus. E o que os Espíritos nos ensinam sobre as desigualdades? Por que esse mundo tão desigual? É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. O homem é tão materialista, tão egoísta, que aí estão as desigualdades sociais. Não foi criado por Deus. Livro dos Espíritos, 806. Livro dos Espíritos, 814. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Nós escolhemos a miséria para entender se estamos resignados, e escolhemos a riqueza para ver se não vamos cair nas paixões. Nós pedimos, mas ainda assim ainda caímos nelas quando encarnados. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São, no tanto, uma contra a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência, e a riqueza incita a todos os excessos. Então eu venho na miséria ou venho na pobreza e não paro de reclamar todos os dias. Vai resolver? Não. Vou ter muita prova na pobreza, até que eu aprenda a viver sem reclamar. E a riqueza a todos os excessos. Eu vou me distanciando de Deus, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho poder, porque eu posso ir aonde eu quiser, fazer o que eu quiser, e o outro que eu não estou nem aí. E aí você venceu a prova da pobreza. Vem rico na próxima, para vencer a prova da riqueza. Porque só dizer que está pronto não adianta. Por isso que a terra é provas. Porque o espírito chega lá no mundo espiritual e fala, estou pronto. Ah, está pronto. Então vamos para uma reencarnação aqui bem boa. Vai na miséria. Está pronto. Se está tudo bem, está pronto mesmo. Está pronto? Vamos para a riqueza agora. Riqueza e poder. Está pronto. É assim que nós vamos descobrir se estamos prontos. Por isso é prova. As escolas aplicam provas. Para se graduar em algum curso tem que ter prova. A gente, ali, quem é professor sabe, nós vamos entender se estamos prontos ou não. E tudo bem, tem recuperação,
tem muitas coisas. Não vamos nos preocupar. Não vamos só não estacionar. São iguais perante Deus, o homem e a mulher? Muito bom falar sobre isso, ainda mais nos tempos de hoje. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Quem criou diferenças entre o homem e a mulher foi o próprio homem encarnado, que esqueceu que é espírito. Porque Deus dá oportunidade para ambos crescerem. Isso é coisa nossa. Esse preconceito é coisa nossa. De onde provém, olha que pergunta interessante de Kardec. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, em muitos países, e até no nosso, porque o homem tem mais força física, criou uma diferença entre homens e mulheres, que não existe. O espírito pega peso, gente. Por que o espírito vai pegar peso? É só pensar no espírito. Somos todos iguais, com condições de progredir igualmente. Vamos separar o que foi criado pelo homem e o que é obra de Deus, para que nós possamos parar de gerar preconceitos, sejam eles qual for. Espírito não tem sexo. Ele evolui, e é espírito puro. Ele é uma união de todas as características, masculina, feminina, tudo isso compõe o espírito. Esse sexo que nós entendemos como homem e mulher, isso é uma composição do perispírito para que nós possamos reencarnar, ora homem, ora mulher, para aprender com os dois lados, para evoluir, se tornar perfeito, espírito puro, sem distinção, masculina ou feminina. É o destino de todos nós. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as referidas ao homem? Sim, maior até. É ela que lhe dá as primeiras noções de vida. E Kardec perguntou isso numa era extremamente preconceituosa. Por isso ele fez essa pergunta para todos nós estudarmos hoje. Porque era o homem que comandava, era o homem que escrevia, era o homem que mandava, era o homem na política. As mulheres só ficavam em casa. Por isso essa pergunta de Kardec. Ou auxiliando seus maridos. Então, a missão, ele deixou claro aqui, das mulheres é ainda maior. Ela gera uma criança. Ela está ali nos primeiros momentos iniciais. Ela vem com o lado materno. Imagina o quanto é materno o coração de Deus. Olhando o coração de uma mãe, zelosa pelo seu filho. Por isso que horas masculino, horas feminino, e todos nós passaremos por esse período. Claro que não é tão rápido, né? A gente não vai nascer homem um dia, mulher no outro, porque tem composição aí do perispírito. Mas isso vai ocorrer para que nós possamos aprender os dois lados. A não ser que como masculino, como homem, nós possamos aprender também do feminino e assim vice-versa. Mas é mais difícil. Precisa sentir no corpo, na vivência, para poder expressar no futuro. Hoje, Joana de Ângeles, que é uma grande mentora materna, passou por isso. E assim como tantos outros benfeitores. E para finalizarmos, que já deu a nossa hora, eu queria agradecer a presença de todos. Se ainda ficou difícil entender mundos mais felizes, como é que nós chegamos lá, e todos vamos chegar, um resuminho também do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem ainda não tem, nós temos aqui na biblioteca, muito bom, para Evangelho do Lar, para ler direto, para ler aleatoriamente.
Kardec nos disse que ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, nós criamos uma luz em nossos pensamentos, uma corrente de luz que segue conosco no nosso dia a dia. Está aflito? Vamos para o Evangelho. Está nervoso? Vamos para o Evangelho. Está em dúvida? Vamos para o Evangelho. Deixa aberto, deixa perto, porque tem uma pesquisa também científica que diz que tudo que fica longe, 20 segundos a gente não pega. Se o livro ficar lá, a gente não consegue pegar. Deixe em cima, perto de alguma coisa que vocês possam ler todos os dias. No capítulo 17, item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que ele fizesse. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Então, que todos nós possamos ter fé no futuro, fé em Deus, fé em Jesus, estudar, fazer o bem, cuidar dos nossos pensamentos, para que nós assim possamos cada vez mais merecer mundos mais felizes. E já agora, aqui na Terra, sentir o prazer suave da alma que está cumprindo o seu dever evolutivo. Muito obrigado a todos vocês.